hora de falar sobre números finais da compra de Zé Lucas pelo Cruzeiro. O martelo foi batido na manhã dessa sexta-feira e a Raposa vai desembolsar algo na casa dos 25 milhões de reais à vista para contar com um volante de 18 anos de idade que pertencia ao Sport. O Zé Lucas vai para o Cruzeiro para integrar o time principal e o Sport ganha esses 25 milhões de reais à vista, repassa 60% dos direitos econômicos ao Cruzeiro e ainda deve contar com 2 atletas por empréstimo. Um já está certo, Murilo Hickman, volante que fica por um ano com 100% dos seus salários pagos pela Raposa. Chico da Costa pode permanecer no Sport até o fim da temporada, embora o Chico ainda não tenha dado o ok para essa negociação. Se o Chico concordar, o Cruzeiro também assume 100% dos vencimentos do atleta. O Flamengo era outro interessado, mas com uma proposta bem inferior. O rubro-negro havia sugerido 2,5 milhões de euros fixos, num pacote que poderia chegar a 6 milhões de euros com bônus, mas os bônus só seriam pagos depois que o Zé Lucas se mandasse para o time principal do Flamengo. Ele chegaria, num primeiro momento, para atuar pelo Sub-20. Zé Lucas, que assumiu condição de protagonista do time do Sport desde a temporada passada no profissional, são 57 jogos no time de cima. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta sexta-feira, começando com mais de 30 mil ingressos vendidos, ainda tem muito bilhete, teremos aí mais de 40 mil torcedores no domingo. Se a venda melhorar mais, quem sabe, o Cruzeiro colocando 50 mil torcedores diante da equipe do Botafogo, é um horário bom, o Cruzeiro precisando da torcida neste momento, será um time bem desfalcado e aí vamos ver o que vai fazer, inclusive, o técnico Arthur Jorge, ele que não terá o Gabriel Peck ele não terá por um bom tempo. Matheus Pereira e Gerson vão cumprir suspensão, tem Lucas Romero retornando após ficar fora diante da equipe do Internacional. A boa notícia do dia, Kenny Arroio treinou normalmente com o grupo. Deve treinar normalmente neste sábado e ficar à disposição. Se já volta sendo titular ou não, temos que aguardar. É uma posição que o Arthur Jorge vai precisar até por causa da ausência do Gabriel Peck. E, obviamente, se o Arroio começar, ele não tem condição para 90 minutos. De qualquer forma, temos que aguardar. O Cruzeiro ainda faz esse último treinamento. E lembrando, o Arthur Jorge só define a equipe no dia do jogo, né? Então é somente no domingão que vamos conhecer quem será o escolhido para a vaga do Gabriel Peck, quem será o escolhido para a vaga do Matheus Pereira, quem será o escolhido para a vaga aí do Gerson, aí muito provavelmente, né, volta o Lucas Romero para fazer ali a dupla com Matheus Henrique. Sobre Gabriel Peck, jogador passando os últimos dias no hospital porque neste sábado ele será operado. É a informação que a gente tem e aí, depois disso, é iniciar o processo de recuperação. O que se acredita é que o Peck possa voltar em até 3 meses. Antes disso já seria um milagre. Menos de 2 meses sem chance. Então, por pelo menos 2 meses, o Cruzeiro terá o desfalque de Gabriel Peck e um desfalque muito importante, como a gente falou. Ainda não se tem uma definição sobre o Cruzeiro indo ao mercado, até porque o pensamento é o seguinte: com investimento, isso não vai acontecer. Porque o Cruzeiro fez um baita investimento no Gabriel Peck e ele ainda vai voltar nesta temporada. Para achar uma opção que vá agregar, tem uma certa dificuldade. E aí, quem você acharia no mercado? Valeria a pena? Ou seria para trazer mais um, para ser como os que já estão à disposição do técnico Arthur Jorge? O que eu quero dizer com isso? Sem subir o nível. Então, é um desafio para o departamento de futebol e aí eles vão conversar. Todo mundo, neste momento, ainda bastante sensibilizado com o que aconteceu, com a gravidade da lesão do Gabriel Peck. Todos, inclusive, a maioria, foi visitar o jogador no hospital, incluindo o técnico Arthur Jorge, porque é um jogador que todo mundo depositava uma expectativa muito grande para esses jogos mais decisivos já de cara. E, infelizmente, ele vai ficar parado aí por este período. Então, um cenário muito otimista, dando tudo certo, 2 meses. Eu acho difícil, tá? Buscando algumas informações, conversando com algumas pessoas,
3 meses eu acho que já seria uma recuperação muito boa e tomara que fique nisso. E toda a sorte do mundo aí para o Gabriel Peck, que dê tudo certo na cirurgia neste final de semana e depois iniciar a recuperação para voltar o mais rápido possível. Sobre a principal novidade do dia, Zé Lucas, contratado junto ao Sport, o jogador desembarca no final da manhã em Confins, neste sábado, já vai fazer ali os exames médicos, os testes físicos para ser anunciado. A partir de segunda-feira estará treinando com o elenco, pode jogar a Copa do Brasil, porque ele estava com o Sport até a 4ª fase, o regulamento permite. Então, imediatamente, a partir de segunda, o Zé Lucas já integrado ao profissional do Cruzeiro e é uma opção aí que ganha o técnico Arthur Jorge, jovem, 18 anos, e o Cruzeiro fazendo um investimento importante, comprando 60% dos direitos econômicos do jogador, uma contratação que foi feita até com todos os detalhes sendo acertados hoje. O Cruzeiro até postou valorizando a presença do presidente do Sport, do CEO também do Sport, aqui em Belo Horizonte. E aí todos os detalhes foram acertados. O Cruzeiro cede o Murilo Hickman, empréstimo de uma temporada. E existe uma expectativa de que vá o Chico da Costa também, o Cruzeiro pagando os salários do atleta até o final do ano. O Chico ainda não deu um aval 100% para a negociação, mas a expectativa é de que isso aconteça. Se não acontecer, não vai ter nenhum problema, aí vão acertar uma outra questão. Mas o Zé Lucas está contratado pelo Cruzeiro, isso aí não é fator que a negociação vai cair por conta disso. Não é isso. E o Cruzeiro ajudaria o Sport de uma outra forma, é a informação que a gente tem. Muita gente me mandou sobre Wanderson, eu desconheço, tá? Não ouvi esse nome para ser oferecido, também não tem informação sobre um terceiro jogador que poderia ir. Neste momento, a informação é que são os dois, o Hickman e o Chico. Se o Chico não for, tem que ver uma outra questão. E o Wanderson, neste momento, inicialmente até com a ausência do Gabriel Peck, é um jogador que vai passar a ser relacionado. Quem já ainda não voltou aos treinos com o grupo. Então, essa informação sobre o Wanderson aí, acho que isso não vai para frente. Se o Sport consultou em algum momento também, não sei. Mas o atleta está aí no elenco do Cruzeiro e neste momento nenhuma negociação para saída e até vamos acompanhar como o Cruzeiro vai reagir aí a este baque que todo mundo tomou com essa grave lesão sofrida pelo Gabriel Peck e é torcer para ele se recuperar o mais rápido possível. Vinda de Zé Lucas não impede o Cruzeiro de buscar um outro volante, hein? O Zé Lucas é mais uma oportunidade, um projeto pensando num futuro próximo, de valorização, de muito potencial. O Cruzeiro ainda pensa no mercado em achar um outro camisa 5. Se vai encontrar, temos que aguardar. Tá falado, pessoal? Eu vou trazer mais notícias do Cruzeiro. Emerson Pansieri está por aqui com a gente para falarmos não só de negociações, mas também de aspectos importantes da escalação do time do Cruzeiro. Mas antes, ô Fabrício, eu queria falar com você sobre essa confirmação, né? A gente já falava ontem aqui na turma do bate-bola, mas agora com a certeza de que o Zé Lucas vem e especialmente, né, com o Cruzeiro concretizando uma negociação de um jogador que é um potencial, um jovem e que tinha uma concorrência do Flamengo, cara. Excelente contratação do Cruzeiro, no meu modo de ver. Lógico que é uma aposta, assim como todas as contratações, a gente estava falando, o Marcos falou, todo mundo que chega aí, às vezes você acha que o cara vai chegar e tá tudo certo, tudo ok, e não joga, caras experientes. Ele é uma aposta por ser novo, por estar mudando, apesar de já ter uma bagagem, uma experiência, jogou um Campeonato Brasileiro, tem mais de 20 jogos como profissional. Excelente jogador, eu acho que muito bem nessa parte de construção. Primeiro volante, característica de primeiro volante, mas não é aquele primeiro volante, né? Esse primeiro volante que tá acabando no futebol, que a tendência é acabar, né? Que é aquele volante que não chega no ataque, que não sabe sair pro jogo, que de repente não chega, não finaliza. Então é um jogador moderno nesse sentido. Tem uma boa leitura tática, apesar da idade de 18 anos, e tem muito a evoluir, principalmente
já foi muito bem no esporte, com o elenco, né, com todo o respeito, né, limitado do esporte. Imagina esse jogador jogando com o Matheus Pereira, com o Gerson, com o próprio Lucas Romero, que ele pode aprender muito com o Lucas Romero, com essa experiência, que é importante. O menino chegar, o Cruzeiro é outro nível, com todo respeito ao esporte, mas é outro patamar aqui com esse elenco, brigando por título, Libertadores, apesar que o menino já passou por seleção brasileira também. Uma excelente contratação, uma aposta, tem tudo para evoluir ainda mais. É um jogador que, na meu modo de ver, tem tudo para ficar pouco tempo aqui no Cruzeiro, no Brasil, porque ele tem características que, né, jogo rápido, perninha rápida, participa, primeiro volante, a turma lá de fora gosta, mas espera aí que ele fique um bom tempo, que evolui. Boa sorte aí pro menino, toda a sorte do mundo. E parabéns pro Cruzeiro por essa contratação. E nessa negociação, o Pansieri trazia pra gente mais cedo que o Cruzeiro está envolvendo o Murilo Hickman e o Chico da Costa. Como é que você vê essas possíveis saídas? Importante, Murilo Hickman é importante para ele pegar bagagem, né? Procurar evoluir em outro time, já que não tá tendo oportunidades aqui. Murilo, apesar que aqui no Cruzeiro ele só jogou como segundo volante, mas na base ele jogou muito bem. O destaque na Copinha, quando ele jogou, que acabou subindo pro profissional, ele jogou de primeiro volante. Mas já que não tá tendo oportunidade, vai para outro clube mostrar, pegar experiência. Eu acho importante o Murilo dessa idade jogar também, pegar uma bagagem, enfim, vai ser uma Série B? É diferente, né? Não evolui tanto o campo, o estilo de jogo, mas sempre pega uma bagagemzinha profissional, porque esses meninos também, eles precisam evoluir na parte defensiva. Isso o Zé Lucas também precisa. E a parte defensiva, ela requer um pouco mais de experiência, né? Um corpo, uma leitura de jogo, ou, sabe, não decidir pro adversário. Vai pegar jogadores maduros, malandro no futebol, principalmente Série A, Série B também tem isso. E o Chico da Costa foi um jogador que, né, não deu certo aqui. Eu cheguei assim, quando ele chegou tinha uma expectativa, um jogador diferente de área, faz um pivô, chega com a referência, cabeceio, mas aqui não vingou, né? E toda a sorte do mundo aí pra ele, que ele faça uma boa Série B. Eu acho que ele se enquadra mais no jogo de Série B, Chico da Costa. E neste domingo, Emerson Pansieri, o Cruzeiro recebe o Botafogo no Mineirão. E aí temos muitas dúvidas na escalação, porque a gente já falava aqui, né? Não tem Gerson, não tem Matheus Pereira, não tem Gabriel Peck. Eu vou te falar, é uma dureza, né? A vida de técnico, o Fabrício tem licença, o Marcos também tem. Desisti. Passou 3 meses, eu já sabia que ia ser mais treinador, tá? Não é fácil. A turma sofre, né? Então, você tem uma perspectiva, que é o duelo contra o Internacional, que mudou toda, né? O Gerson tá fora, o Matheus Pereira tá fora, o Peck tá fora. Aliás, sobre o Peck, dá até pra atualizar, né, o Pedro Abílio, essa questão envolvendo o jogador que tá internado, como eu expliquei, muita gente não entendeu o que foi dito. É o seguinte, ele chegou a Belo Horizonte, precisou fazer os exames, e como era um ferimento, né? Ali no vestiário do Beira-Rio foi um procedimento básico, né? Você faz ali o procedimento de sutura, dá o ponto, mas foi uma lesão muito séria, né? Foi uma fratura muito séria. Então, por isso que ele foi para o hospital. E agora está sendo preparado com medicamento e tudo mais para ser operado pelo Cruzeiro. É essa a história. Então, não tem nada diferente dessa questão envolvendo o Gabriel Peck, que agora vai parar por um período de 4 a 5 meses. E a boa notícia, né, que trouxemos ainda na primeira hora, dá pra gente explorar mais, hoje o Kenny Arroio participando parcialmente da atividade. Amanhã tem mais uma janela de treinos à tarde, depois seguida de concentração. É mais uma oportunidade pro Kenny Arroio estar em campo, né, calçar a chuteira, como diz o nosso Panzi, e isso é um indício aí importante que ele vai pro jogo. E é um atleta que tem essa experiência, tem gols importantes, tá querendo retomar a carreira, sabemos de um foco também do próprio atleta, cuidando da parte também extra-campo, tá agora com a turma que cuida do Caio Jorge, né? Isso também dá uma balançada, dá uma sacudida no jogador para que ele possa performar e numa oportunidade que cai, né, para ele, já que o Gabriel Peck tinha assumido essa titularidade e o Arroio pode entrar no jogo contra o Botafogo. Então, sem o Gerson, sem o Matheus Pereira e sem o Gabriel Peck, já falamos do Arroio que volta. O Lucas Romero é um jogador que retorna ao meio campo. E aí, uma tendência de Mateuzinho, entrar Lucas Silva, enfim, vamos ver o que vai armar o técnico Arthur Jorge. Ô Max, o que acontecia na sua época quando chegava o vestiário, chegava a véspera do jogo e o time sabia que 2 dos 3 ou 3 dos 4 ou 1 dos principais jogadores não estaria em campo no fim de semana? A primeira eu olhava pro lado e via se tinha alguém ali pra entrar e ajudar, né? que é bom demais, né? E é difícil, né, cara? Ainda assim, mais hoje em dia. É claro que num time como o do Cruzeiro, você tá falando de Gerson e MP, né? E Peck também, que hoje vai ficar por um longo período fora, né? É difícil você, num grupo de atletas do futebol brasileiro, você ter jogadores no mesmo calibre pra colocar e manter o mesmo... Vai ter que se virar com o que você tem ali. E o que o Cruzeiro tem pra se virar, na ausência desses atletas, é bom demais, cara. É bom. Eu tava ouvindo o Panzi no primeiro tempo, tem Lucas Silva, tem o Romero que pode estar voltando, né? Tem o Mateuzinho, que o Panzi falou, não, o Mateuzinho pode jogar um pouco mais à frente. O próprio Arroio que tá aí também, né? Tem outros atletas também buscando uma oportunidade. Quando você olha no seu banco, no seu time, no bambuzinho, ali no coletivo, no bambuzinho, ó, no bambuzinho tem os caras ali pra entrar em qualquer momento e ajudar. Não é a mesma coisa, cara, e não vai ser. Não vai ser, pô, do calibre do Gerson e do Matheus Pereira, pô, poucos times aí, é o Flamengo que tem, o Palmeiras que tem, entendeu? Pra, de repente, numa ausência de um titular deste tamanho fora, pô, você coloca e mantém o nível. Mas é muito, muito normal, cara, assim, num clube como o Cruzeiro, que se reforçou
olhar no seu banco e não tem soluções aqui, boas soluções para nessa ausência a gente não cair tanto o nosso ritmo de produção defensiva, ofensiva, né? E jogando em casa, ainda por cima, que é uma força, acho que fazem falta, obviamente, pela qualidade, mas eu acho que tem ali dentro do seu grupo atletas competentes para essa ausência deixarem o nível lá em cima também. E de encaixe, Edu, a respeito de comportamento no jogo, o que você espera? Especialmente tendo em vista, né, que o Botafogo se redesenhou no meio da temporada com a chegada do Franklin. O Botafogo é mais um ponto de interrogação, né? A gente tem um recorte muito pequeno, né, com o novo comando, mas eu acho que o Cruzeiro tem que pensar nele Cruzeiro, antes de olhar para o Botafogo, porque são ausências importantes, a do Gerson e do Matheus Pereira. Eu falei agora há pouco, né, no primeiro bloco, que a do Matheus me preocupa mais, por conta da função específica. O Matheus é o cara do último passe, o Matheus tem sido o cara de gols importantes. Matheus Pereira tem um 2026 bem decisivo. Quantos gols decisivos ele já fez na atual temporada? E ele foi muito cobrado por isso, né? Por decidir mais jogos importantes. Esse ano ele tem decidido, Copa Libertadores, principalmente, Campeonato Estadual. O gol mais importante do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, para mim, foi o do Matheus Pereira, naquele jogo lá em Betim, quando o Cruzeiro estava sendo eliminado do campeonato, ele no último minuto faz um gol de cabeça. Enfim, é um jogador que tem uma importância, é um cara fundamental. Para mim, tecnicamente, hoje é o melhor jogador do Cruzeiro. Então, ali é o ponto de maior interrogação em relação ao que o Arthur Jorge pode fazer. De característica mesmo, de alguém um pouco mais parecido com o Matheus Pereira. Eu tenho dificuldade de encontrar no elenco. Talvez o Gerson, mas o Gerson também está fora, também está ausente. Então, você não tem esses dois jogadores, você pode montar um meio de campo com maior poder de marcação e que tem o seu talento também. Você tem o Lucas Silva, Romero e Matheus Henrique, você não tem brucutu só, pelo contrário. O Lucas Silva sabe jogar com a bola no pé, o Romero sabe jogar, chega bem à frente da área, é um cara que tem feito algumas finalizações de média distância importantes, gols inclusive, e o Matheus Henrique também sabe jogar. O Matheus Henrique é um condutor de bola. Talvez o Matheus Henrique até renda um pouco mais jogando do meio para frente, que é um setor em que ele pode carregar um pouco mais a bola do que ali à frente da primeira linha defensiva. Então, se fosse para apostar, eu apostaria nesses três, com jogadores de 1 contra 1 pelo lado do campo. Você pode ter o Arroio, o próprio Sinisterra, o Sinisterra para se juntar ao Caio Jorge e o Caio lá na frente. O Caio com a movimentação dele. Vai ser um Cruzeiro menos técnico, com menos talento, mas como disse o Max, cara, tá jogando em casa, no Mineirão cheio. Diante de um Botafogo que tá se reorganizando, ainda assim dá para colocar o Cruzeiro como até favorito no jogo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.